Olá, é véspera de prova, você senta com seu filho para estudar e a sensação que você teve é que ele nunca viu essa matéria porque ele simplesmente esqueceu tudo que ele tinha visto em sala de aula? Se você passa por isso, vem comigo que é sobre isso que nós vamos falar. Então, grande parte dos alunos tem muita dificuldade em relembrar aquilo que ele estudou. Uma das estratégias que nós utilizamos aqui na Academic Geek é a estratégia embasada nos estudos do psicólogo Ebbinghaus, a curva do esquecimento. Esse psicólogo, ele fez análises e desenvolveu uma teoria que verificou que o tempo está diretamente relacionado com a memorização do aluno. Então, o grande segredo para que o aluno ele consiga relembrar, para que ele consiga recordar todo aquele conteúdo que ele viu ao longo do tempo, ao longo do mês, antes da véspera da prova, é que ele faça revisões sistematizadas, espaçadas. O que essa teoria ela comprovou? Quando você vê uma matéria e você vai estudar no dia seguinte, você esquece aproximadamente 30%. Se você revisar daqui a 48 horas, esses 30% que você esqueceu, provavelmente você consegue relembrar. Então, o segredo é você fazer revisões espaçadas de forma sistematizada. Então, a minha dica para os pais fazerem em casa é: faça um planejamento de revisões. Mas como eu vou fazer isso? Num outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver o planejamento, porque além do tempo necessário para que se faça o estudo, é necessário também deixar um tempo para as revisões. Então, você pode pegar um material, ler, desenvolver um produto. Então, o segredo é fazer um desenvolvimento de algum produto, seja ele um resumo, seja ele um mapa mental, seja ele um flashcard, seja ele uma divisão e definição de tópicos. Você precisa desenvolver um produto. Esse produto ele vai servir para fazer essas revisões sistematizadas e espaçadas. Como fazer essas revisões então, lá na minha casa? Então tá, o aluno ele viu essa matéria lá na escola pela manhã. Ele vai estudar e revisar essa matéria no máximo em 24 horas. Então ele vai produzir algum material, algum produto, ele vai fazer a produção de alguma coisa e entendam. Eu converso muito com eles, com os nossos alunos sobre isso aqui. Fazer dever de casa é diferente de fazer revisão de prova e revisão de conteúdo. Muitas vezes eles fazem o dever de casa de uma forma muito mecânica, de uma forma muito sem nenhum tipo de critério. Então é importante que você separe, além do tempo de fazer o dever de casa, fazer o tempo da revisão também para a produção desse material. Então você produziu esse material, 24 horas depois, você vai utilizar esse mesmo material para fazer a revisão. Passou de 24 horas, daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias, de novo, daqui a 20 dias. Normalmente, os calendários escolares das escolas aqui de Brasília, eles fazem provas de 20 em 20 dias, mas tem escola que faz toda semana, né? O pessoal do ensino médio normalmente faz prova ou todo sábado ou toda sexta-feira. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar essa mesma técnica utilizando horas. Para alunos que fazem provas toda semana, você vai utilizar essa mesma técnica usando as horas. Então, você vai fazer uma revisão em 7 horas, depois em 24 horas, depois em 48 horas e depois na véspera da prova. Então, o que não dá, o que a maioria dos alunos fazem é fazer a revisão e querer lembrar o conteúdo de um mês na véspera da prova. É humanamente impossível. Você pode até reter, mas a probabilidade de que esse conteúdo ele suma no primeiro episódio de tensão é muito grande, porque o que não foi feito quando você faz uma revisão somente na véspera da prova? Você não criou a memória de longo prazo. Isso entra somente na memória de curto prazo. Se você ficou nervoso na hora da prova, a probabilidade de que se dê aqueles famosos brancos é muito grande. Bom, a dica de hoje é essa. Se você gostou, deixa aquele joinha, coloque aqui nos comentários se você passa por isso e se você gostaria de receber mais algumas dicas sobre a memorização dos alunos, dos seus filhos em casa. Fique à vontade, um abraço e até a próxima!